Olá, saudações. Aqui é o Luiz Renato e o assunto hoje é arquitetura de Big Data e Analytics. Bom, a primeira coisa é a gente analisar as arquiteturas tradicionais de transações de dados, né? Como Data Warehousing, BI, MIS, né? Do lado esquerdo aqui você tinha as fontes de dados, que eram fontes de dados principalmente transacionais, relacionais, né? OLTP, então você tinha sistemas de CRM, sistemas de vendas, vendas online, ERP e tal. Ah, Esses dados de duas ou três fontes eram consolidados em um data warehousing, também um banco de dados relacional, só que com uma característica mais de leitura. Essa carga era realizada através de processos ETL, né, que é Extract, Transform e Load, ou seja, extrair, transformar os dados e carregar em uma outra fonte. Você tinha eventualmente cubos OLAP, naquele modelo Star Schema de organização de dados, e na ponta final, né, para o usuário final, você tinha relatórios praticamente estáticos, até você conseguia filtrar data, filtrar algum produto, mas você não conseguia fazer grandes cruzamentos. Né? O mais próximo que a gente tinha disso eram os cubos OLAP, que permitiam alguns tipos de cruzamento em um formato muito parecido com das tabelas pivotais, né? Pivot table do Excel, por exemplo. Agora vamos falar de Big Data e Modern Data Warehousing. Então, o Data Warehousing continua existindo porque é uma forma simples e já massificada de consumir dados, né? E os usuários já estão acostumados. Mas a gente tem outras fontes de dados, né? Se no Data Warehousing tradicional que eu mostrei anteriormente, nós tínhamos basicamente RP, sistema de vendas, e-commerce, né? Sempre em modelos relacionais, OLTP. Com Big Data, as fontes de dados são muito mais variadas, então você tem informações lá de telemetria do seu site, né? Ou seja, que tipo de produto é mais buscado, quem lê as qualificações de produto, que produtos foram colocados no carrinho e foram abandonados, que produtos foram colocados no carrinho e prosseguiram com a compra, enfim. CRM, dados de grafo, imagens, né? Áudios, vídeos e assim por diante, mídias sociais, Twitter, Facebook e tal, o que estão falando da minha empresa, dados de IoT e dados de cloud de uma forma geral. Na primeira, aí a gente tem uma série de camadas, né, que organizam o passo a passo, né, o processo de aquisição e tratamento dessas informações. Na primeira camada, a gente chama de ingestão. Seria uma camada muito próxima à camada antiga do ETL. Mas a gente não fala mais ETL por vários motivos. Primeiro que a gente não faz a transformação. O T do ETL não é verdadeiro nesse caso. Né? Hoje a ingestão de dados, ela captura o dado e não faz transformação. Ela pega o dado mais próximo da informação crua e durante o processamento, né, durante a execução dos modelos, ou a engenharia de dados, que vai se verificar a pertinência ou não daquela informação. Se o dado é importante ou não, se o dado tem algum sentido, algum valor ou não, quem vai decidir isso é o engenheiro de dados e o cientista de dados. Então, a ingestão é capturar o dado da forma mais bruta possível, né, sem muitas transformações, sem agregação, sem eliminação de informação, sem transformação. Além disso, a camada de ingestão ela faz essas cargas em batch, por exemplo, e faz a ingestão também, né, captura de dados em streaming. Na próxima camada, nós temos a camada de armazenamento. Né? Quando nós falamos de dados que vieram de um ambiente relacional, transacional, é linhas e colunas, o dado já está normalizado, já existe uma forma de você evitar repetição de informação, então o dado já está reduzido, já está otimizado. Quando a gente fala de Big Data, por exemplo, eu começar a pegar informações de mídias sociais, ou eventos de IoT, telemetria do site, o volume de informação, logs de aplicação de máquinas e de equipamentos e tal, o volume, né,
a dimensão desse dado é muito maior, o volume é gigantesco. Então, eu não tenho como armazenar esses dados como eu armazenava o Data Warehousing. O Data Warehousing era em servidores premium, com discos SSD ou discos rápidos e tal, para responder rapidamente. Quando a gente fala em Big Data, eu tenho uma necessidade de armazenar grandes volumes de dados em um tipo de armazenamento que seja seguro, que seja o máximo performático possível, mas principalmente que seja barato, porque a gente já está falando em terabytes, em petabytes de informação de logs, que eu vou fazer rodar alguns modelos, mas eu não sei se aquele dado vai se traduzir em algum tipo de ganho. Né? Quem vai definir isso é a ciência de dados. Então eu posso fazer experimentação com um volume de dados determinado, com log de uma máquina, para ver se existe oportunidade de otimização e não chegar a conclusão nenhuma. Né? E eu posso ter guardado, no final das contas, para fazer essa análise, posso ter guardado 6 meses de operação dessa máquina e esse volume equivaler a 500 terabytes de informação, enfim. Então, na camada de armazenamento, nós temos os data lakes. Basicamente são storages com grandes mecanismos de contingência, né, para estarem sempre disponíveis e garantir a persistência do dado, mas é um tipo de armazenamento que é bem barato. Depois eu tenho a camada de preparação e treino de dados, aí a gente entra efetivamente nas ferramentas de machine learning, de advanced analytics, né, de ciência de dados. Então você teria ali os motores de Python, de R, de Spark, de Scala, enfim. Por último, eu tenho a camada de modelagem e apresentação. Basicamente, essa camada eu abstraio toda a complexidade da fonte de dados, né? Então, o dado nem tá, o dado está todo misturado, né? Ou seja, ele tem um layout. Então, primeiro vem o código do erro ou o código do evento, depois vem a mensagem, depois vem a instância, depois vem não sei o quê, tudo misturado, mensagem a mensagem. Eu tenho que quebrar isso e transformar em um formato mais parecido com de uma tabular. Do Excel, por exemplo, né, linhas e colunas ou de um banco relacional, para que o usuário consiga, de forma self-service, consumir esse dado. Então, é o que a gente chama de camada semântica ou camada harmonizada, que é onde eu vou organizar os dados de uma forma que seja mais simples para o usuário consumir essa informação. Por exemplo, se eu estou extraindo dados de um servidor de RP, né? Qualquer que seja ele, as tabelas elas não foram desenvolvidas, né? As entidades e colunas, né, e atributos não foram desenvolvidos para serem legíveis, eles foram desenvolvidos para serem funcionais. Então o nome da tabela é uma tabela que contém dados de venda de um RP, por exemplo, ela não chama vendas, ela vai chamar V380035, alguma coisa assim. As colunas também, ela vai chamar V01, V02, V03, e dessa forma não é inteligível para quem vai consumir esse dado. Então eu transformo essa tabela, né, durante as minhas transformações, eu transformo essa tabela em uma tabela de vendas. A primeira coluna é o código de vendas, a segunda coluna é o código do cliente, e assim por diante. Assim eu simplifico o modelo de dados, né, e faço com que seja muito mais simples do usuário final fazer o seu self-service BI, ele conectar, entender, compreender o sentido daqueles dados, obviamente acessando um catálogo, um dicionário, mas é muito mais inteligível, muito mais intuitivo para consumo de dados. Arquitetura de disponibilização desses dados. Existem vários tipos de arquitetura. Uma que a gente costuma recomendar, que é a mais largamente aceita, é a arquitetura Lambda. Então, de forma acadêmica, né, olhando para a arquitetura Lambda, a gente tem as fontes de dados e a gente tem 3 camadas de disponibilização de dados. A gente tem uma camada que a gente chama de camada Speed, tem a camada Batch e tem a camada de apresentação. A camada Speed é uma camada de aquisição de dados em tempo real. A camada Batch, o próprio nome já diz, né? Eu vou pegar dados em batch. Qual que é a diferença entre elas? A diferença é que na camada batch eu vou estar olhando sempre para um período que já fechou. Eu vou estar olhando, por exemplo, as vendas do dia anterior. Então deu meia-noite, meia-noite e 1, eu disparo um processo que vai capturar os dados do dia anterior em batch. Né? Eles não estão acontecendo agora, eles já aconteceram no dia anterior.
em batch e vou fazer a ingestão desses dados. Na camada speed não, ou seja, cada venda que ocorrer eu vou capturar. Cada evento, cada clique no meu site, por exemplo, eu vou capturar. Cada posição global que eu tenho lá em um sistema de logística, né? Então, a cada 1 minuto, a cada 30 segundos, aquele veículo, aquele caminhão vai me informar qual que é a posição geográfica dele. Velocidade, temperatura do motor e assim por diante. Bom, aqui eu preparei uma animação para mostrar como é que funciona na prática, né, a arquitetura Lambda. Então vamos olhar como é que funciona cada uma das camadas. Então eu tenho a camada, a batch layer aqui, tem o speed layer aqui e tem a serving layer aqui. Por tempo, né? Olha lá, o reloginho está se mexendo, deu um determinado horário, um determinado dia, eu faço a captura das informações em batch, ou seja, eu pego o mês fechado, né? Virou de janeiro para fevereiro, eu pego o mês de janeiro, virou de fevereiro para março, eu pego o mês de fevereiro e assim por diante. E processo esse dado e disponibilizo no serving layer. E ao mesmo tempo eu tenho lá a captura do dado em speed layer, ou seja, dado em tempo real. Esse dado está acontecendo nesse momento e com um delay de milissegundos, cada vez que ocorre um evento, eu estou capturando e analisando esses dados. Eu posso simplesmente capturar e armazenar, ou eu posso também processar esse dado em tempo real. Ou seja, conforme eu vou fazendo a aquisição, né, a ingestão desse dado, eu posso rodar algoritmos de machine learning e processar em tempo real e chegar a conclusões. E tudo isso se repete, né? Aqui eu estou materializando, né, usando os produtos, né, os produtos e serviços da plataforma do Azure para materializar como é que ficariam os componentes dessas camadas todas. Então, a camada de ingestão, a camada de armazenamento, de treinamento e de modelagem e serviço, elas são conceituais, é mais uma forma de você plotar. Então, em um projeto, quando eu começo a definir quais serão as ferramentas, os serviços que eu vou usar, os softwares que eu vou usar, primeiro eu desenho essas camadas, né? E depois eu vou colocando cada software. As ferramentas de ingestão de dados, né? As ferramentas ETL e tal, elas ficam na camada de ingestão. Tá bom, e eu tenho lá um serviço de machine learning, ele fica na camada de preparação e treino. Eu tenho um storage onde eu vou guardar as informações, fica na camada de armazenamento e assim por diante. Então aqui, só para exemplificar como é que seria a materialização de um Modern Data Warehousing, do lado esquerdo eu tenho as fontes de dados, né? Logs, imagens, vídeos, arquivos, aplicações. Na camada de ingestão eu usaria uma ferramenta de ingestão de dados. No caso da nuvem da Microsoft, do Azure, nós temos o Data Factory. O Data Factory é uma ferramenta que se autodefine como uma ferramenta de orquestração de data movement, ou seja, ele orquestra, ele organiza e monitora os movimentos de dados. Ele tem dezenas de conectores, então eles conectam qualquer tipo de fonte de dados, SQL Server, Oracle, Teradata e assim por diante. Vários tipos de banco DB2, Excel, enfim, arquivos texto. Ele orquestra isso, então ele tem um sistema de agendamento desses pipelines, então ele permite que você, através da interface dele, você construa pipelines e execute esses pipelines e faça controle de execução, de tempo, de dado movimentado e assim por diante. Na camada de armazenamento, dentro do Azure, nós temos o Data Lake Store, né? É um storage, ele tem uma arquitetura parecida com as arquiteturas, né, baseadas nas arquiteturas do Hadoop, de HDFS, então ele é otimizado para manipulação e leitura de dados. Ele também tem segurança integrada com Active Directory, né? E você pode plugar ferramentas de machine learning e consumir os dados diretamente daqui, né? sem destruir a informação original. Na camada de preparação e treino, existem várias ferramentas. Você pode tanto subir servidores
já com ferramentas de machine learning, Eclipse, RStudio e assim por diante, para processar essas informações. Pode subir um cluster Hadoop, se você quiser aqui. Existem modelos de Cloudera já disponíveis, né? São os templates. Então você no marketplace do Azure, você escolhe lá um cluster Cloudera e sobe, ele já sobe todos os nós que você quer. Ou você pode usar ferramentas mais sofisticadas, como é o caso do Azure Databricks, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como é que funciona bem a alto nível o Databricks. E depois, na camada de modelagem e serviço, você tem ferramentas como o SQL Data Warehousing, né, que é um Massive Parallel Process, o Analysis Services do Azure, também é PaaS, é uma ferramenta OLAP PaaS. E por último, Power BI ou qualquer ferramenta que você queira, fora desse escopo aqui, que você queira para consumir esses dados. Por exemplo, o Power BI, ele permite conexão no Databricks, permite conexão no Data Lake, permite conexão no Analysis Service, permite conexão no SQL DW. Todas essas fontes são possíveis para as ferramentas que têm drivers de conexão para esses serviços. Você pode consumir de qualquer uma delas. O dado vai estar em estágios de evolução diferentes, né? Aqui eu vou ter o log cru, aqui eu vou ter algum tipo de organização desses logs, né? Eu vou ter um Hive, por exemplo, colocando o dado de forma mais tabular, por exemplo. Aqui eu vou ter já o dado harmonizado, né, em uma camada semântica, e aqui eu vou ter o dado, né, no Analysis Services, eu vou ter o dado em um formato OLAP. Aí, dando um exemplo, né, de uma arquitetura em real time, né, com speed layer e tal, nós temos dados de sensores sendo capturados em streaming, além e nada impede que eu tenha essas duas arquiteturas rodando em paralelo. Então, essa seria a arquitetura anterior, acrescida de componentes que permitem captura de dados em tempo real, né? Captura de dados em streaming. Então, aqui na parte de baixo é o Data Factory, o Data Lake, o Azure Databricks, né, o SQL Data Warehousing, o Analysis Services e o Power BI consumindo aqui. Na parte de cima, veja como as camadas, né, gestão, armazenamento, treinamento e modelagem de dados, elas comportam os mecanismos, seja para captura em tempo real, seja para captura em batch. Por isso que eu acho que é sempre, quando você for desenhar uma arquitetura, você colocar essas camadas para organizar e distribuir os componentes que você vai colocar, os serviços, os servidores, os aplicativos e tal, para você organizar esse fluxo de dados. Então, olha como é que ficam, como é que fica a cadeia de processamento dos dados em tempo real. Então, eu tenho um sensor de IoT aqui, por exemplo, pode ser uma máquina, pode ser um veículo, pode ser um medidor de temperatura ou alguma coisa assim. Eu tenho um componente também dentro do Azure chamado Event Hub, ou IoT Hub, com Kafka, né, porque ele simula uma API de Kafka. Esse dado eu posso, por exemplo, armazenar num Data Lake para fazer processamento posterior, ou eu posso, em tempo real, empurrar ele lá para a camada de treinamento. E aqui eu uso algum tipo de ferramenta que captura e processa esses dados, né? Existe o Stream Analytics, por exemplo, que é outro componente, eu não coloquei aqui. Mas aqui eu estou demonstrando o Databricks. E mais à frente, se o dado vem, por exemplo, em um formato JSON, o que é muito comum, e eu quero consumir ele através de apps em celular, depois de processado e organizado esses dados, eu posso começar a armazenar esses dados no Cosmos DB, que é um banco de dados NoSQL disponível dentro do Azure. E aí, a partir de ferramentas e reportes e afins, né, e aplicativos de celular, por exemplo, eu consumi esses dados a partir do banco de dados Cosmos DB. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação. Até a próxima.